Vou só pegar aqui o livro da turma de vocês. Página 200. Oi, Clarissa. Gente, eu não estou anotando ainda o número de vocês. Certo. Página 200, tá? Todo mundo já está com o livro em mãos? Sim. Sim, né? Hoje nós vamos dar continuidade. Alguém quer falar? Nós não vamos dar continuidade, nós vamos iniciar o sistema locomotor. Sim, nós vamos iniciar o sistema locomotor, que eu ia dizer que nós vamos dar continuidade aos estudos relacionados aos sistemas, tá? Ok. Nós já E tia, uma estudamos aí. pergunta. O sistema locomotor, perdão, interromper, ele é ligado ao tecido muscular e ao tecido ósseo, né? Tecido muscular, tecido esquelético, sim. Gente, eu ainda não estou anotando os números de vocês. Primeiro porque eu soltei minha caneta aqui, mas... Clarissa faz caras e bocas, é tão engraçado. Só no final, daqui a pouquinho eu anoto os números, tá? Senão eu vou me atrapalhar um pouco. Quando estiver faltando 5 minutos para 3, aí eu começo a anotar. Dá certo. Sim, pois é, Taime. Como você até mesmo já tinha mencionado, o sistema locomotor ele está associado aí a outros sistemas, né? Pronto. Se eu ficar olhando aqui para o chat, eu vou ficar vendo vocês se mexendo e me desconcentro. Tá? Então, nós vamos falar aí a respeito do sistema locomotor, vamos iniciar, né, o sistema locomotor, e nós vamos perceber, como você já deve ter percebido, que um sistema ele acaba dependendo do outro, né? Ele acaba precisando do outro, como você até mencionou. O sistema locomotor ele vai precisar sistema muscular e sistema ósseo, né, para poder executar as suas funções. Aí na página 200, nós temos uma pequena introdução relacionada a isso aí, né? Inicia-se assim, você já deve ter ouvido falar que depois de aprendermos a andar de bicicleta, nunca mais esquecemos, não é? Todo mundo já escutou essa frase. Quando E uma nós... vez eu parei de andar e esqueci. Não, você não esqueceu. Quando nós aprendemos a andar de bicicleta, nós não conseguimos esquecer. Por quê? Oi. Eu ando de bicicleta 24 horas. Fala baixo, fala baixinho. Assim, mais baixo, porque tu tá gritando aí, o som tá atrapalhando. Vai, fala de novo. Eu ando de bicicleta 24 horas. Meio-dia. Assim. E de tardezinha também. Não, mas o que a tia falou aí é o seguinte. Quando nós nós começamos a aprender a andar de bicicleta, até o momento que nós temos o equilíbrio para andar sem precisar do auxílio de uma rodinha ou de um adulto, né, que nos segure na bicicleta, é comum a gente ouvir as pessoas dizer que quando você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece, tá? Por quê? Porque para você poder desenvolver essa função, realizar essa atividade, você precisa ter um equilíbrio, né? Você precisa ter um equilíbrio para poder se manter na bicicleta. Então, a partir do momento que você aprende a andar de bicicleta, que você tem esse equilíbrio, você não esquece. Você não esqueceu andar de bicicleta. Você pode ter achado ruim, como se diz, ter bambeado um pouco, alguma coisa do tipo, mas você não esqueceu como se anda de bicicleta. Ficou confuso. Então é como se nós, é como se o nosso sistema locomotor já estivesse acostumado com o movimento e não precisasse mais de um auxílio, né? Já estivesse preparado. É outra pessoa com o microfone ligado, tá atrapalhando o som. Nunca aprendi a andar de bicicleta. Nunca aprendeu, mas nunca é tarde para você aprender. É só tentar. Dá certo.
Você ainda Então, consegue. tio, então quer dizer que eles dizem que, tipo, a gente nunca esquece porque o nosso sistema locomotor fica acostumado com os Ao movimentos movimento. e consegue se equilibrar perfeitamente sem auxílio de nada, né? E se formos observar, Time, por exemplo, observarmos quando nós somos crianças, a gente não consegue segurar o lápis com a mesma firmeza que você segura hoje, por exemplo. Né? Quando você chegou à escola, você não conseguia segurar os objetos com a mesma firmeza que você segura hoje. Isso daí você foi aprendendo. E aprendendo e desenvolvendo também, né? Então, andar de bicicleta é uma questão de equilíbrio. Por isso que fala que você nunca esquece. Continuando aí, alguém quer falar mais alguma coisa? Mas tu queria falar, né? Ou era você ou era a Marta, a minha fã. Oxi, não, eu tava dizendo é porque, tipo, é só uma sensação de medo, não é na verdade que É, você tenha se esquecido. porque assim, você aprendeu a andar de bicicleta. Agora, o que vai fazer você andar com mais equilíbrio, com mais, podemos dizer assim, com mais firmeza, eu acho que eu posso usar até esse termo para que vocês possam compreender, é a prática, né? Porque quando a gente inicia, a gente está aprendendo, se você observar, a gente tem aquela leve impressão de que vai cair a qualquer momento, vai bater em alguma coisa, né? E a prática faz você ir aperfeiçoando, certo? Então, para você Como andar dizem, a de prática bicicleta, leva à perfeição. isso. Para você ter você andar bem, pedalar bem, você vai ter que praticar, né? Agora, a questão do andar é o movimento, é como a gente já tinha mencionado, a questão do equilíbrio, você manter o equilíbrio, né? E se formos observar, não só andar de bicicleta, você vai ter que ter equilíbrio, mas como andar de patins. Futuramente, você possuir a sua moto, você vai ter que ter o equilíbrio para poder andar também, pilotar uma moto, né? Então, tudo é uma questão de equilíbrio, tá? Ele mencionou aí de início a bicicleta, né? Onde a gente precisa tanto do movimento, realizar o movimento de pedalar, como a questão do equilíbrio, né? Esses dois, digamos assim, esses dois quesitos aí, eles são fundamentais para que a gente possa andar de bicicleta. Eles são aprendidos, né? E no caso aí, como o Time já até tinha mencionado, eu acho que ele até leu aí, cria, no caso. Olha já, Time, o que é que você escreveu aí, viu? Como Não, até o tio, não Time foi nada mencionou. demais, não. Desculpe, pode continuar. Ah, tá. Como foi até mencionado aí pelo Time, a gente cria o que nós chamamos de memória motora, não é? Assim como eu falei também, quando nós iniciamos na escola, por exemplo, os movimentos que a gente realiza é diferente quando você está lá no infantil 3, as atividades que você consegue realizar no infantil 3 são diferentes das que você já consegue realizar agora, né? Deu Tia, a exemplo, memória por exemplo, motora é tipo a memória muscular, né? Memória muscular, uhum, você a queria dos dizer? movimentos, né? Eu sei que essa disse memória motora, eu acabei estranhando. Eu lembrava de memória muscular. Na Essa memória motora é a podemos dizer, dos movimentos, né? Do movimento. Mexer, segurar um objeto com a mão. Quando nós estamos aprendendo, nós não seguramos os objetos como nós seguramos hoje. O lápis, por exemplo, o lápis, uma caneta, nós não seguramos como nós seguramos hoje para escrever, né? Nós não temos essa coordenação motora. Escrever, por exemplo, se você pegar as suas atividades no início, no seu início no seu início letivo, ou melhor, no início em que você entrou na escola, você vai perceber que é totalmente diferente das atividades que você consegue realizar hoje. E não vou nem muito longe, você pode comparar até as atividades que seu irmão consegue realizar, Time, né? São diferentes. E aquelas atividades, por exemplo, que é passado para colar, cordãozinho, né? Tem um desenho e você pede para você seguir com cordãozinho. Ali são atividades para trabalhar sua coordenação motora. Agora deixa eu ver aqui o que é que você colocou. Prefiro carros onde me sinto e controlo tranquilo. Sim, sim, né? Isso aí é relativo. Maiane botou andar de moto é tipo andar de bicicleta.
Geralmente quem anda de bicicleta tem mais facilidade para aprender a andar de moto. Né? Por Então, quê? tia, Porque nós já não trabalhou a questão do esquecemos. equilíbrio. Então, nós não esquecemos andar de bicicleta, porque na Não. primeira vez que nós andamos, quer dizer, nós conseguimos memorizar, nosso sistema muscular memoriza, assim, né? Tipo, quando Você nós consegue ter uma passamos muito espécie de tempo, memória com relação a isso aí. Por isso que fala que nós ele, não esquecemos andar de bicicleta. ele aprende Porque os nós já movimentos. temos aprendido aí a questão tanto do movimento, né, da coordenação motora, como a questão do equilíbrio, tá? Então, continuando aí, ó. Então, executamos a atividade como se fosse automática. Essa atividade de andar de bicicleta, ela passa a ser automática, né? Posso falar uma coisa, então? Pode. Ele se acostuma, ele aprende a andar, né? Isso, Não precisa no mais de caso, nós ajuda. nos acostumamos. Nós nos acostumamos. Aí quando a gente passa bastante tempo sem andar, né? Que tipo, a gente anda e para, e depois volta. A gente tá meio. Ele não esqueceu. Ele meio que se desacostumou com aquilo. Né? Mas aí, por não é que dentro ele ele ainda sabe. esteja Aí quando acostumado. você anda de novo, você já recupera o pique, né? É porque é automático, né? É algo que já é automático. Por quê? Porque você já desenvolveu aí essa habilidade, você já consegue ter aí o equilíbrio e ter o movimento, fazer a associação dos dois, tá? Então, como eu estava falando nesse instante, tem aí no livro de vocês, que eu estava até mencionando. Nós executamos essa atividade aí como se ela fosse automática, de tão familiarizados que estamos com ela. Ou seja, de tanto você andar de bicicleta, você já tem o equilíbrio para se manter em cima da bicicleta e a questão do movimento também, tá? Daí que, quando passamos muito tempo sem praticar e pegamos uma bicicleta novamente, essa memória é rapidamente resgatada. É como se reaprendêssemos aí, no caso, só que de uma forma mais rápida, né? De forma instantânea, como tem mencionando aí no livro de vocês também, certo? Então, nós não esquecemos. Tipo, eu sei andar de bicicleta. Eu, Marília, sei andar de bicicleta. Porém, faz muitos anos que eu não ando de bicicleta. Isso não quer dizer que ao pegar uma bicicleta aí para pedalar, eu não sei mais andar, tá? Eu continuo sabendo. Por quê? Porque a minha memória, né, ela tem guardado, como foi até mencionado já por você, tá? Nós temos aí uma memória motora com relação a esse movimento, tá? Então, é como se de forma instantânea eu estivesse reaprendendo, mesmo que eu tenha passado anos sem pedalar, certo? Ok aí, né? Ok, tudo certo. Tudo, né? Então, vamos dar continuidade. O fato é que o nosso corpo, ele não para. Isso é fato, nós já sabemos disso. Nosso corpo, ele não para. Mesmo se estamos sentados ou em repouso, nossa vida implica movimento. Nós já tínhamos falado a respeito disso aí, em capítulos anteriores. Né? O nosso corpo, ele não para. Nós estamos em constante movimento. Até mesmo quando nós estamos dormindo, o nosso corpo, ele continua funcionando. Trabalhando normal. O coração continua bombeando Tanto sangue. externamente quanto internamente. Justamente, né? O que é que acontece às vezes? Acontece dos nossos músculos, quando estamos dormindo, eles acabarem relaxando, mas eles não estão parados. Pode, Gabriel, falar. Tia, quinta-feira foi o meu aniversário, aí eu ganhei de aniversário uma bicicleta da minha mãe. Olha que bom. Muito Aí bem. assim que eu subi Parabéns, na Bia. Eu não aí assim sabia. que foi quinta-feira. Aí assim que eu subi na Parabéns. bicicleta, eu falei: Oi, pai, muito obrigado. Aí eu levei uma queda. Eu caí Mas por você cima sabe andar de dela. bicicleta? Você já sabia andar? Sei. Às Aí eu vezes é só uma questão do equilíbrio. Às vezes a gente desequilibra. Se não quer dizer que esse equilíbrio aí seja mantido direto, constante. Se fosse assim, ninguém caía de bicicleta. Isso é verdade, tia. Quando eu voltei a andar de bicicleta, eu não sabia de quase nada. Uma vez eu fiquei de castigo só porque eu não estava conseguindo andar. Quem tá falando? Tia, Oi. é muito difícil esquecer como é que anda de bicicleta. Pois Mas é, vem pra frente, queda, meu Deus.
Não, tô querendo dizer assim, porque ele falou que sabia andar, mas caiu. Isso acontece, se não acontecesse, ninguém nunca caía de bicicleta. E a gente observa que pessoas que praticam, que usam a bicicleta como para realizar atividades físicas, em alguns momentos acabam caindo também. Isso acontece, né? Então, dando continuidade. Como eu tinha falado para vocês, o nosso corpo, ele não para. Ele vive em constante movimento. Até mesmo quando nós estamos repousando, né? Estamos dormindo, por exemplo, nosso corpo, ele continua a funcionar, tá? Os nossos sistemas continuam a funcionar. Desculpa, gente. É só uma coceirinha na garganta. Né? Então, continua a funcionar. Como nós já tínhamos também falado nos capítulos anteriores com relação aos alimentos, que aí tem falando aí também na página 200, e vocês podem até acompanhar o alimento, se move no interior do nosso corpo, se transforma aí, é absorvida a questão dos nutrientes, a nossa respiração, estamos dormindo, mas continuamos respirando, normal, né? O sangue, nosso sangue continua a ser movimentado dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo, então, nosso corpo, ele vive em constante movimento, por quê? Porque os nossos sistemas, eles continuam trabalhando. Independente de eu estar acordado ou de eu estar dormindo, os nossos sistemas continuam trabalhando, tá? E também independente de horários, certo? Dando continuidade, nós temos aí, ó. Além disso, as tarefas que realizamos no dia a dia, elas acabam exigindo da gente movimentos, né? Acabam exigindo movimentos do nosso corpo. Seja no caminhar, seja no estudar, seja falar, cantar, dançar, qualquer tipo de atividade que nós vamos realizar, se vocês observarem, nós realizamos algum movimento, né? Nós movimentamos o nosso corpo, certo? O ato de ficar de pé, como menciona aí como exemplo no livro de vocês, subir uma escada, correr, pintar o cabelo, falar, tudo que vocês puder, se agora a gente fosse parar para pensar, acaba que tudo nós realizamos algum tipo de movimento, né? Pronto, posso continuar, né? Qualquer coisa vocês colocam aí no chat se quer falar, se querem interromper para perguntar alguma coisa, tá bom? Falar alguma coisa? Dando continuidade, né? Então, essas atividades acabam movimentando o nosso corpo. Nosso corpo vai se movimentando e é de forma automática também, né? O sistema locomotor compreende a ação de dois grupos muito importantes para a manutenção das nossas funções vitais, que é o muscular, como já foi mencionado pelo Taimo, né? Que compreende os músculos, e, claro, o sistema esquelético, que compreende os ossos. Nosso sistema locomotor, ele precisa desses outros dois sistemas, o muscular e o ósseo, né? Quando estudamos os tecidos, podemos compreender que no caso aí, os ossos e os músculos são formados de tecidos, que são do tipo conjuntivo e muscular, que cumprem, no caso, funções como sustentar e movimentar. Nós vimos isso daí, né? Nós temos tecidos que eles são responsáveis justamente pela nossa locomoção, ou seja, o fato da gente se movimentar, andar, correr, pular, enfim. E a questão da sustentação. Nós já estudamos a respeito disso aí. Então, o tecido conjuntivo, ele é responsável pela sustentação e o muscular também vai nos ajudar com relação ao movimento do nosso corpo, tá? Se a gente não tivesse tecido muscular, se tivesse só o tecido ósseo, nós não conseguiríamos se movimentar, né? A gente não teria como se movimentar se fosse só o tecido ósseo, certo? Agora vamos compreender aí a atuação desses sistemas, tá? Só que de forma coordenada. Então, nós temos aí na página 201, nós temos falando aí a respeito do sistema muscular. Todo mundo está acompanhando, né? Tudo ok por enquanto, né? Aí na página 201 nós temos, ok, né? Qualquer coisa é só interromper e perguntar. Na página 201 nós temos aí falando a respeito do sistema muscular. O nosso corpo, ou melhor, no nosso corpo, os músculos estão sempre envolvidos na movimentação, locomoção ou no movimento dos órgãos, recebendo os comandos do sistema nervoso. O que permite com que nós possamos nos movimentar, falar, cantar, correr, enfim, realizar diferentes atividades que
essas atividades exigem aí uma movimentação. O que faz com que a gente realize esses movimentos é o nosso sistema nervoso, tá? Nosso sistema nervoso é que, digamos assim, é que ordena, tá? Ele manda, certo? Para realizar tais ações. Mexer as mãos. Só consigo mexer minha mão porque o meu sistema nervoso, ele está, podemos dizer assim, ele está autorizando, né, o movimento da minha mão, certo? Então, o sistema nervoso, ele acaba aí fazendo com que nós realizemos algumas funções, algumas atividades. Ele permite, certo? Que o nosso sistema muscular realize algumas funções. Continuando, nós temos aí, ó, eles são constituídos, no caso aí, o sistema, eles são constituídos de fibras musculares, também conhecidas como miócitos, que, por sua vez, formam as 3 variedades de tecidos musculares, que nós vamos estudar agora, né? Nós temos 3 tipos de tecido. Se não me engano, o tecido muscular esquelético é aquele, por exemplo, se localiza no bíceps. O tecido muscular cardíaco é referente ao coração, localizado no coração. E o tecido muscular não estriado, o tecido liso, né? Muscular liso, ele é encontrado no fígado, se não me engano, né? Fígado. Uhum. Que mais? Tá? Não me lembro o nome de outro órgão presente. Intestino, talvez. Não. Mas nós vamos ver aí um pouquinho de cada um deles, tá? Então, nós temos esses 3 tipos de tecido: o muscular estriado, o muscular esquelético e o muscular cardíaco. Como foi mencionado aí pelo Time, nós já falamos até em aulas anteriores, em uma aula anterior, a respeito desses 3 tipos de tecido. E cada um exerce uma função, né, no nosso corpo. O tecido muscular possui em suas células estruturas que são justamente responsáveis pela questão dos nossos movimentos, a nossa movimentação, né? Então, dentro da fibra muscular estão as miofibrilas, né? As miofibrilas, proteínas que são responsáveis pela contração muscular. Nós temos a contração dos nossos músculos, eles acabam se contraindo. Aí nós temos aí as proteínas. Quais são essas proteínas que fazem são responsáveis por essa contração? É a actina e a miosina, tá? São essas 2 proteínas que elas são responsáveis pela contração dos nossos músculos. E por que é importante a contração dos nossos músculos? Justamente para que possamos realizar os movimentos, tá? Aí nós temos aí a actina. É uma fibra. Vixe, desculpa, gente, minha língua enrolou. A actina é justamente uma fibra, né, uma fibra proteica mais fina, que desliza sobre a miosina no momento da contração muscular. Aí nós temos a miosina, que também é uma fibra proteica, né, só que ela é mais espessa que a actina. Aí na página 201, vocês possuem 2 imagens, 2 projeções, né, para que vocês possam perceber aí como seria a estrutura dessas proteínas, tá? Então, dessas fibras. A miosina responsável, ela só é mais espessa que a actina e só serve para, tipo, a actina poder deslizar e seguir. Justamente. Essas 2 aí, a actina e a miosina, são 2 proteínas. Essas 2 proteínas, elas são responsáveis pela contração muscular, tá? A actina, como você falou, ela é fina, né? E ela acaba deslizando aí sobre a miosina. Já a miosina, ela é mais espessa. Você pode observar aí embaixo, né? Ela é mais espessa do que a actina. E é como você justamente falou, a miosina serve para quê? Para que ocorra aí essa contração, onde a actina ela possa deslizar sobre a miosina. Mais alguma coisa, Time? Não, senhora. Mas se tiver, é só perguntar. Já sabe, né? Página seguinte, página 202. Na página 202, nós temos aí o corpo humano. Essa parte avermelhada, como vocês já sabem, é a representação dos músculos, tá? É a representação dos nossos músculos, certo?
Aí vem dizendo o nome de cada partezinha localizada no corpo humano. Isso aí é só a nível de informação, tá? Ó, vamos relembrar agora os tipos de músculo e quais as funções que eles cumprem no nosso corpo. Aí, no caso, na página 203, porque na página 202 é apenas uma imagem, na página 203 nós temos aí, ó, músculo estriado esquelético. Para que serve o músculo estriado esquelético? Hein? Para que serve esses Ele é músculos? responsável pela movimentação? Para distribuir, sei lá. Para distribuir, sei lá. Tia, Distribuir o quê, Maiane? movimentação, tia. Movimentação do corpo. Isso. Esse músculo aí, estriado esquelético, ele é justamente responsável pela movimentação, pela nossa locomoção, tá? Ele é que permite aí a gente realizar os movimentos, certo? Ei, tia, E essa ele pode... imagem que tem na página 202, nós não precisamos chegar em detalhes, não, né? Ela só está nos mostrando certos músculos do nosso corpo. Isso, a não ser que você queira perguntar alguma coisa, mas aí é só mesmo a nível de informação. Para algumas informações... Hã? Certo, Desculpa. obrigado, só queria saber, tudo bem. Desculpa te interromper. Me pergunto como é que uma pessoa consegue se lembrar de todos os nomes e decorar os Ah, nomes. mas se eu te falar que aqui é só os básicos, tem mais. Não tem problema não, não precisa saber. Tem mais, tá? Mas enfim, Aqui são só os de básicos. curiosidade, né? Esses aqui são os básicos. São aqueles, digamos assim, são aqueles músculos que tu escuta mais no dia a dia, que tu pode ouvir mais comum, tá? No dia a dia. São algumas informações a respeito. Então, voltando aqui a falar sobre o músculo estriado esquelético. Ele é justamente responsável, como o Time falou, pelo movimento, pela locomoção. E ele pode variar de forma, lógico, de forma e de tamanho também, de acordo com a localização em que ele está, na localização no nosso corpo, tá? E a função que ele desempenha. Então, nós temos aí, ó, pode ser pequenos, como os músculos da face, do nosso rosto, tá? Ou pode ser grandes, como, por exemplo, da região glútea, que são as nádegas, tá? Então, pode variar, desde os músculos que nós temos na nossa face, até os músculos que nós temos nas nádegas, por exemplo, tá? Ligam-se ao esqueleto por meio de tendões. O que são tendões? São justamente estruturas fibrosas, né? Que ajudam aí nesse processo, nessa questão da movimentação, tá? Alguma coisa? Ou pode passar adiante? Os tendões, eles são responsáveis por ligar os tecidos. Justamente, os tendões, eles ligam aí ao esqueleto, ligam esse tipo de músculo, o músculo estriado esquelético, ao esqueleto. Ligam, como diz aí na página 203, ó, ligam-se ao esqueleto por meio dos tendões. Esse músculo aí, o estriado esquelético, ele é ligado através dos tendões. E esses tendões, eles são estruturas que são estruturas fibrosas, né, formadas por fibras do tecido conjuntivo denso. E nós já vimos em aulas anteriores. Tá? Aí tem até umas imagens, ó, embaixo do parágrafo tem as imagens aí, ó, onde ele mostra o tendão, o ventre, ó, o músculo longo. Aí do lado, na imagem B, ele tem músculo longo de dupla inserção. Aí tem a imagem C, ó, músculo largo. E a imagem D, músculo circular ou orbicular, tá? Ele vem só mostrando aí os diferentes músculos, que como já foi mencionado, a função desse tecido, músculo estriado esquelético, é a mesma. Eles são responsáveis pela locomoção e pode variar de forma. Eles podem mudar de forma, como tem aí nas 4 imagens abaixo. Pode variar de forma e de tamanho, certo? Ok, até aí, né? Sim. Aí tem a curiosidade aí na página 203 a respeito de anabolizantes. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre anabolizantes. Alguém já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não sei o que é.
Pronto. Anabolizantes são justamente substâncias. A Yasmin já colocou aqui que já. Anabolizantes são substâncias que promovem aí o crescimento de músculos, tá? Por exemplo, é comum a gente observar pessoas que malham, que querem resultados rápidos, acabam fazendo uso de anabolizantes. Mas isso daí não é algo positivo, tá? Não é algo positivo para o organismo. Como tem aí no Você Sabia, os anabolizantes correspondem a um grupo de substâncias que promove o anabolismo, ou seja, reações de construção no organismo, como o crescimento. Então, por que eu mencionei isso? Algumas pessoas, quando começam a frequentar academias, fazem uso de substâncias tidas como anabolizantes com o intuito de crescer os músculos de forma mais rápida, tá? Malhar e rapidamente ver resultados com anabolizantes, tá? Existem indicações específicas ao uso desse tipo de medicação, como a desnutrição e a osteoporose. E é necessária a indicação correta de um médico. Como em qualquer tipo de medicação, as pessoas não devem tomá-lo sem a orientação de um médico, pois é perigoso e irresponsável. Anabolizantes são substâncias que precisam ser orientadas. Então, existem muitas pessoas que tomam sem orientação por achar que não precisam de orientação para fazer uso, tá? Então, deixa eu só um minuto, viu, Letícia, que eu acho que tá faltando. Coloca a turma, se é o sexto A ou o sexto B, e o número. Que fica melhor para mim. Oi, João Vitor, hoje eu não ouvi sua voz. Coloca só uma vez, tá bom, Caio? Oi, tudo bem, tia. João Vitor? Coloca. Tudo e com a Graças a senhora? Deus eu estou bem. Coloca só uma vez, Caio, por gentileza, para que eu não fique repetindo o número várias vezes. Quando eu terminar de anotar aqui, eu menciono. O Caio e a Maiane, eles são idênticos, até nisso. O número é igual e a repetição também. Ó, eu vou falar aqui os números que eu já anotei. Vocês escutam. E caso eu tenha esquecido alguém, vocês mencionam depois, tá? No sexto ano A, 4, 2, 7, 17, 3, 13, 16. Faltou alguém do sexto A, que eu não anotei? Oi, Mariana, tudo bem com você? Maria Luísa. Faltou mais alguém do sexto A? Não, né? Ok. Sexto B. Do sexto B. 10, 4, 15, 14, 2, 11, 1, 5. Faltou alguém do sexto B? Número, meu bem. Coloque seu número, Letícia, por gentileza. 7, né? Ok. Faltou mais alguém? Do sexto B? Não? Eu acho que eu tô vendo aqui 18 pessoas presentes. Aí eu vou conferindo de acordo com o número de pessoas presentes. Ok. Tá? Então, só para encerrar. Aí nós temos aí o músculo estriado cardíaco, como já foi até mencionado pelo Time, é justamente aquele que tem
a função de contrair, né? Só que essa função de contração, ela é involuntária, né? Por isso que ele está relacionado, como o Time falou, relacionado aí ao coração, como o Time tinha mencionado. Por quê? Porque realiza uma contração involuntária. Não depende da minha vontade para que esse músculo esteja funcionando, esteja trabalhando. E temos aí o músculo não estriado, conhecido também como liso ou visceral, né? Que é encontrado em vísceras, estômago, intestino, útero, pulmão, tá? E os vasos sanguíneos. Esse daí também tem a função de quê? De realizar movimentos involuntários também. Só que são contrações menos vigorosas, tá? Então, o músculo estriado cardíaco realiza contrações involuntárias, só que vigorosas. E o músculo não estriado, ou liso, como vocês falaram, ou visceral, ele realiza movimentos também involuntários, porém menos vigorosa, certo? Só para encerrar, ok? Eu acho que, não sei, não tá dando para me visualizar a hora aqui, não. São 2h59. 59, falta 1 minuto ainda, né? Então dá certo. O que é que eu vou pedir para vocês? Vou disponibilizar lá no Google Sala de Aula. Eu vou pedir para vocês realizarem essas questõezinhas, que são 3 questões. Uma de investigue, na página, no caso aí são 4. Uma de investigue na página 204. Ok, Cleide, obrigado por me dizer a hora. Na página 204 e na página 205. São questões pequeninas, tá? Pequenas. Página 204 e a 205. Sim, pode. Tá? Então, vocês vão realizar essas 2 páginas. Desejo a vocês uma boa segunda, né? Um excelente segundo, um excelente início de semana, tá? E nós voltamos a nos encontrar quarta-feira, no mesmo horário, como se diz, tá? Tenha uma boa tarde. Hora, neste mesmo canal. Isso, nessa mesma hora e mesmo canal. Tenha uma boa tarde e até quarta-feira. Cheiro. Tchau, tia. Fique com Deus. Tchau, tia. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau, meu bem.